O título de 2011 é um dos mais históricos na história da NBA. Sendo o desfecho de uma novela que durou 5 anos, foi o maior sacrifício na história de Dirk Nowitzki, considerado por muitos o maior europeu na história da NBA. Foi uma aula de superar o inevitável, pois sendo um dos times mais velhos da NBA, eles superaram elencos fortíssimos, extremamente capacitados, que foram campeões durante todo esse período até eles conseguirem finalmente o primeiro título da franquia. Uma novela que, enquanto eles eram considerados o fim de carreira de muitos jogadores que estavam naquele elenco, seu maior inimigo acabava de invocar o que é considerado como precursor dos super times da era atual da NBA. E ninguém imaginava que o Dallas Mavericks conseguiria acabar sua história contra o Miami Heat do modo que acabou as finais de 2011. Nenhum deles conseguia imaginar que você não se tornaria membro do canal. Você vai deixar de fazer parte dessa patotada que participa aqui, apoia esse canal e faz todo esse mecanismo acontecer sem precisar de patrocínio nem nada. Então, por favor, se tem tudo isso de gente apoiando esse trabalho, você principalmente que já me viu várias vezes, considere participar também. É muito mais barato, sei lá, do que 2 litros de água que você tem que tomar pelo menos todo dia. Você tá tomando água, né? Antes de 2011, Dallas só tinha chego às finais uma vez na sua história, sendo as finais de 2006, também com Dirk Nowitzki, que estava no auge do seu prime, que também foi contra o Heat, mas ao invés de eles terem o Big Three, eles enfrentaram Dwyane Wade e o Shaquille O'Neal. Aquele teria sido o primeiro título do Dirk e da franquia, se no meio dessas finais eles não tivessem pull-up o Phoenix Suns de 2021 e simplesmente perdendo os 4 jogos seguidos pro Heat. E por mais que essas finais teve partidas decididas por uma cesta de diferença, durante os próximos anos, mesmo com o Dallas sendo o primeiro colocado da conferência e o Dirk ganhando MVP, sempre que chegava nos playoffs, eles eram eliminados no primeiro round. A única vez entre 2006 e 2011 que eles conseguiram superar essa barreira foi uma vez só, que eles chegaram no segundo round e perderam. E por incrível que parível, o Heat, que foi o campeão de 2006, foi pior do que o Dallas durante esse intervalo. Os dois precisavam de mudanças, porém simplesmente enquanto o Heat conseguia o melhor jogador da liga, montando um super trio junto com um dos melhores pivôs da época, o reforço do Dirk foram veteranos bons, que eram sim experientes e tinham suas qualidades, mas que juntando a carreira de todos eles juntos, não chegava em metade das conquistas individuais que só o LeBron conseguiu. Sendo que diferente do trio, o time do Dallas estava mais próximo de se aposentar do que estar no auge de sua carreira. Enquanto o Heat se preparava para garantir mais um título desde 2006, todos tinham certeza que Dallas mais uma vez só gastaria mais uma temporada sem aproveitar o talento total que o Dirk trazia em quadra para eles, até chegar 2011. O efeito borboleta já começou quando Jason Terry tatuou Larry O'Brien no braço, que é o nome do troféu do campeão da NBA. Como que o cara que a maior conquista que ele teve na carreira foi ter sido uma vez só 6º melhor homem do ano, já com seus 33 anos indo para 34, tava tão confiante que seria campeão com um dos times mais velhos da NBA. O Dirk já tinha 32. O segundo melhor jogador do time era o Jason Kidd, um gênio na armação, um dos maiores QIs no termo de basquete, 5 vezes líder de assistências na NBA, inclusive está presente na lista dos top 75 da NBA, mas que estava com 38 anos na temporada 2010-2011. Até mesmo Tyson Chandler, que era novo com seus 28 anos, já tinha um joelho mais velho do que ele. Em uma liga que, além do Heat, que se tornou um super time absurdo, ainda tinha o Spurs de Duncan, Manu e Parker, o Celtics ainda tinha seus 4 principais jogadores, Thunder ainda tinha o James Harden para jogar junto com Westbrook e Durant, Derrick Rose não tinha passado pela sua lesão que destruiria sua carreira, e o Lakers ainda estava com a chave do elenco campeão de 2009 e 2010. O Knicks também tinha o Amari Stoudemire e o Carmelo Anthony no resto do seu auge. Mas o Knicks é o Knicks. Como que uma franquia pequena, comparado aos monstros que ainda estavam vivos na NBA, iria se tornar algo montando um elenco de quase aposentados? Porém, incrivelmente, foi exatamente isso que eles fizeram. Nos primeiros 29 jogos, eles marcaram 24 vitórias, somente 5 derrotas. Eles fecharam a conferência em 3º lugar e foram o 5º melhor time da NBA, com um total de 57 vitórias, o que não é nada impressionante para um time que quer ser campeão, porém todos
tinham certeza que eles seriam bem pior do que isso. Porém, Dirk sofreu uma lesão nesse começo de temporada que fez ele ficar 9 jogos fora depois desse recorde. E desses 9, o time só venceu 2 partidas. Além deles terem perdido o Caron Butler pro resto da temporada, que era o segundo melhor pontuador do time. Esse era o nível daquele elenco. O cara que mastigava canudo era o segundo melhor pontuador de um time que tinha o Dirk Nowitzki. Essa era a prova que esse elenco era altamente necessitado da sua maior estrela, que já não estava mais no auge de sua carreira. Tanto que no seu retorno eles ganharam 19 dos 21 jogos. Eles não tinham um elenco tão fechado assim para contarem tanto com o resto da rotação. Nada poderia acontecer com o Dirk nos playoffs para eles conseguirem chegar perto do que desejavam. E para um time que tinha todos esses pontos e parecia que a história se repetiria mais uma vez no primeiro round dos playoffs, eles conseguiram quebrar a zica dos últimos 5 anos e eles conseguiram eliminar o Trail Blazers, que não era um time fraco igual de hoje em dia. Porém, no segundo round, eles pegaram logo o Los Angeles Lakers, o atual bicampeão da NBA, inclusive que empatou o número de vitórias que o Dallas nessa temporada. Mas impressionantemente, do completo além, em uma linha temporal que nem o Doutor Estranho conseguiria prever, esse time idoso do Dallas, quando enfrentou o bicampeão com Black Mamba, simplesmente varreu o Lakers. O Lakers chegou muito perto de vencer o jogo 1. Porém, quando o Dallas conseguiu virar uma desvantagem de 16 pontos, nos jogos seguintes, tanto a defesa pesadíssima que o Kobe não conseguiu superar, como o ataque que o Lakers não conseguiu impedir, fizeram um segundo round contra o bicampeão ser mais fácil que o primeiro contra o Trail Blazers. E desde 2006, o Dallas finalmente cruzaria a barreira do segundo round e chegaria nas finais de conferência. Ao mesmo tempo que o Heat passava pelo mesmo caminho. O super time, que foi o segundo melhor time da conferência e o terceiro melhor time da NBA, também chegaram nas finais de conferência, ganhando de 4-1 no primeiro round contra o 76ers, e também de 4-1 dos campeões de 2008 e ex-campeões da Conferência Leste, conhecido como Boston Celtics. Os dois maiores times dos últimos 3 anos foram eliminados no segundo round dos playoffs, justamente pelos dois times que iriam protagonizar essa final histórica. Mas antes de chegar nessa final, o Heat enfrentaria o grande desafio que seria o Chicago Bulls, do talvez histórico Derrick Rose, na que infelizmente foi a maior temporada de sua carreira. E depois do Bulls dominar o primeiro jogo contra o Heat, eles ganharam os 4 jogos seguidos e conseguiram avançar para as finais. Não teve muito drama além disso. Já as finais de conferência de Dallas não seria tão simples assim, já que eles enfrentaram na mesma equipe Russell Westbrook, James Harden, Serge Ibaka e Kevin Durant, que além de conseguir fazer o mesmo ataque que o Dirk fazia pelo Dallas, ele era muito mais variado tanto ofensivamente quanto defensivamente. O que ninguém esperava é que Dirk iria abrir a série fazendo 48 pontos, acertando 12 dos 15 arremessos chutados, além de um recorde perfeito de 100% de acerto dos 24 lance livres chutados naquele jogo. Mesmo assim, acabaram perdendo o jogo 2, ganharam o jogo 3 com uma certa facilidade, e o jogo 4, que deveria ter sido do Thunder, conseguiu ser levado para prorrogação depois do Dallas recuperar uma diferença de 15 pontos. E na prorrogação, Dirk sozinho superou o OKC, fazendo 12 pontos a 2 sozinho, fechando a partida com 40 pontos, vencendo o Thunder no jogo 4. No jogo 5, o Thunder também tinha liderança, só para perder no último quarto, sendo eliminado pelo Dallas, que desde 2006 finalmente conseguiu de novo ser campeão de conferência. Esse Dallas foi um dos 4 times na era Durant e Westbrook do Thunder que eliminou essa equipe e foram campeões. Tem um time só sobre o Thunder aqui, se você quiser ver, eu só não sei de que lado fico ir, porém confere depois desse vídeo. A história de 2006 se repetia novamente. Mais uma vez o Miami Heat com um dos times mais apelões da história, com um trio quase que perfeitamente no seu prime, contra o Dallas Mavericks, desacreditado contra tudo e contra todos, chegando nas finais com o poder da amizade. Agora a dúvida é, será que o talento do Dirk mais uma vez seria desperdiçado chegando tão longe só pra morrer na praia? Ou será que Dirk finalmente seria campeão pela primeira vez na história? E não somente o talento dele seria recompensado, como todos aqueles veteranos que era dito que seria o fim de carreira deles na equipe, teria o título que eles tanto mereciam? Você já sabe a resposta, tá na thumb e no título do vídeo, mas eu precisava criar o clímax pro final do vídeo, que é agora. No jogo 1, todos que desacreditavam do Dallas ganhariam mais um argumento contra eles. Com 24 pontos, 9 rebotes e 5 assistências do LeBron, 22, 10 e 6 do Wade, e 19, 9 e 3 do Bosh, um total de 65 pontos, 28 rebotes e 11 assistências só do Big Three, o Heat abriria a série, mostrando mais uma vez que talvez o Dallas sofresse outro atropelo nas finais. Atropelo esse que durante 3
3 quartos seguidos aconteceu no jogo 2, chegando a 88 pontos do Heat contra 76 do Dallas nos últimos 7 minutos do jogo, uma diferença de 15 pontos. Porém, Dallas mostrou mais uma vez um ponto forte que já tinha sido mostrado ao longo dos playoffs e que a gente iria ver que era justamente a maior fraqueza do Heat, que era justamente a frieza em quadra. Com uma corrida de 15 pontos a 2 a favor do Dallas, faltando 2 minutos e 40 para acabar a partida, o arremesso de 3 e meia distância do Mavericks foi imparável para o Heat conseguir manter sua vantagem. E com uma corrida pessoal de 9 pontos a 3 só do Dirk, ele fez a última cesta de 3 pontos do time para liderar a partida, mas depois do Mario Chalmers conseguir empatar o jogo com sua própria cesta de 3, Dirk trouxe a responsabilidade para ele mais uma vez e nos 10 segundos finais do jogo, Dirk passaria por 2 dos 3 jogadores do Big Three e faria a bandeja que daria a vitória do jogo 2 pro Dallas por somente 2 pontos. A série iria para o jogo 3 empatada 1 a 1. O Heat veio possesso nesse jogo 3 para ganhar a primeira partida na casa do Dallas. E com ponto forte do Dallas, abrindo mais uma run de 10 a 2 no segundo quarto. E com 15 pontos do Dirk só no quarto quarto, o jogo 3 virou uma batalha onde o Heat abriria uma vantagem de 10 pontos e depois o Dallas diminuiria. Mas mesmo com 34 pontos, 11 rebotes e 3 tocos do Dirk Nowitzki, o super time conseguiu consagrar sua vingança vencendo o jogo 3. No jogo 4, o Dirk jogou com febre, tal qual o flu game do Michael Jordan. O que significa que dessa vez a bronca precisava ser assumida pelo elenco. E acredite ou não, o elenco assumiu a bronca. Com um total de 57 pontos combinados de Tyson Chandler, Jason Terry, Shawn Marion e o Stevenson, além de uma atuação defensiva genial do Dallas, que segurou LeBron James para somente 8 pontos, junto com 4 turnovers em um aproveitamento total de só 3 cestas feitas das 11 que ele tentou, a defesa do Dallas expôs a maior fraqueza do Miami Heat. Enquanto o Heat dependia da infiltração do Big Three, eles não tinham tanto arremesso de longa distância. Com isso, o Dallas conseguiu balancear o jogo com a marcação em zona, com o Jason Kidd, que é um baita defensor, marcando justamente LeBron James, o Kawhi Leonard do Dallas antes do LeBron enfrentar o Kawhi Leonard, enquanto os outros jogadores flutuavam entre cortar a linha do passe e fazer a troca do corta-luz. E mesmo com essa performance pífia que trouxe a derrota do jogo 4 pro Miami Heat, Wade e LeBron acharam uma ótima ideia de zombar a doença do Dirk, como se ele estivesse usando a suposta febre como justificativa para não jogar bem, somando que nem tossindo ele tava tossindo de verdade. E se teve algo que o Dirk fez igual o Michael Jordan no jogo 5, foi levar pro pessoal. Com o LeBron pipocando novamente, fazendo só 2 pontos no último quarto, fechando a partida com só 17 pontos, Dirk fechou o jogo 5 com 29 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Enquanto o Dallas acertou 13 arremessos de todas as suas 13 tentativas de cestas de 3 pontos. Dirk teve a vingança da sua zoeira e o elenco do Dallas estava lá para apoiar ele. Mas durante o jogo 6, que foi na casa do Heat, parecia que a vingança do Dirk tinha acabado. Dirk só fez 3 pontos na primeira metade, os 2 primeiros quartos, fazendo somente uma cesta de 12 tentativas. Parecia agora que o Le Choke do jogo 4 era o Le Dirk no jogo 6 em quadra. O Heat estava pronto para levar as finais para 7 jogos. Eles fizeram uma corrida de 14 a 0 no segundo quarto. O elenco do Dallas que ajudou essa partida a não ser um atropelo, com só 2 pontos de liderança no fim do segundo quarto, sendo incríveis 19 da equipe vindo do maluco que tatuou o troféu no braço para poder segurar as pontas do time. E se o Dirk teve uma performance na primeira metade que colocou em risco o título do time, na segunda metade o gigante acordou. Fazendo 8 pontos só no terceiro quarto, mais que o dobro que ele levou nos 2 primeiros, o jogo dele voltou a aparecer em quadra. E no último quarto, quando o Dallas já estava vencendo de alguns pontos, ele acertou 5 dos seus 6 arremessos para finalmente finalizar a novela mais longa de sua carreira e finalmente pela primeira vez na história da franquia e também na sua história como jogador, Dirk Nowitzki e Dallas Mavericks finalmente foram campeões da NBA. Esse título custou tudo para Dirk. Nunca mais ele conseguiu chegar perto de um resultado desse. Ele disse em sua aposentadoria que ele não conseguia nem mais jogar bola com as suas filhas pelo tanto que ele deu do seu corpo ao time, mas quando tudo parecia acabado, depois de ter passado seu auge, unindo um bando de aposentados, sendo um time pequeno que era desmerecido contra uma das maiores franquias da NBA, que trouxe um dos maiores jogadores da história, eles se mantiveram unidos e confiantes, e protagonizado o que é considerado por muitos um dos títulos mais difíceis
difíceis da história da NBA, além de ser também um dos maiores fracassos na carreira do LeBron. Ele fechou as finais com 28 pontos por partida, 8 rebotes e 2 assistências e meia por partida, com um aproveitamento de 48% dos arremessos, 46% das cestas de 3 e 94% do lance livre, junto com uma aula de frieza e decisão nos momentos mais importantes ao lado da sua equipe. Para Dirk, ele adicionou um título e um MVP das finais ao seu histórico, aumentando o caso de maior europeu na história da NBA, talvez até mesmo o maior estrangeiro da NBA. Dallas deu uma aula de como seria o basquete no futuro, com uma defesa mais completa, contando com os arremessos de longa distância e peças essenciais no elenco mais importantes do que juntar várias estrelas, desde que essas peças completem as lacunas do jogo. Coincidentemente, no momento, o que acontece com o Thunder. Heat teve uma aula do que precisaria fazer para ganhar seus próximos 2 títulos, e o Terry inventou de tatuar o Leprechaun, que é o mascote do Celtics, quando ele foi para Boston, achando que ia dar o mesmo efeito do Dallas, sendo que depois disso a carreira dele só foi para baixo. Muitas finais podem ser consideradas as melhores séries na história do basquete, mas você não ama basquete de verdade se essas finais não estão na sua lista. E também se você não for membro do canal. Para mais aulas de história basquetebolística, informações, opiniões duvidosas e que esse canal continue seu ecossistema, você pode me ajudar por mais barato que um pão de queijo em São Paulo, até porque o pão de queijo de BH é muito melhor. E quando eu paguei R$4, disseram que eu fui roubado em BH, sendo que em São Paulo você paga 7, ele vem oco, você joga na parede, capaz da parede quebrar. Mas se você está insistindo em não virar membro, porém ficou até aqui, a sua obrigação é não só se inscrever, como ativar o sininho para os próximos vídeos, ao menos que vocês odeiem a si mesmo por ficarem até aqui em algo que não gostou, porém os psicóticos desse canal amam todos nós. Vamos lá, vem, me dá um abraço. Não odeia você mesmo. Comente Mesut Ozil se você ficou até aqui. O que Mesut Ozil tem a ver com basquete? Nada, mas era o meu jogador preferido da Alemanha. E para continuar o que você tá fazendo nesse momento, esse é o último vídeo de tela verde no canal. Você pode clicar aqui e continuar nessa sequência de vídeos informativos, com história. Ou você pode ver meu último vídeo de opiniões duvidosas sobre NBA, que é mais simples, menos trabalhado, porém às vezes rola em live a maioria delas. Então a gente pode acabar debatendo aí nos comentários. Muito obrigado se você ficou até aqui, eu sou o PsicaBC e tamo junto. Um beijo e tchau.